Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas vamos rezar primeiro, pedindo a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. E hoje, gente, nós vamos fazer um vídeo sobre o tema de hoje, um dos maiores mistérios da humanidade e da nossa fé, podemos dizer assim, que é a morte, não é? Já que no dia 2 de novembro nós celebramos, a igreja, né, celebra finados, não é? Eu já expliquei no vídeo anterior sobre o dia de Todos os Santos que essas duas festas estão ligadas, não é? Bem, a festa de Todos os Santos, né? Finados não é bem uma festa, mas por que a igreja colocou um dia para a gente celebrar, lembrar dos nossos mortos? Porque no dia 31, os Estados Unidos e o mundo todo celebram o Halloween. As bruxas, né? Espíritos maus, malignos. Então a igreja não quer nada disso. Então a igreja colocou no dia 1º o dia de Todos os Santos e no dia 2 o dia de finados, para a gente lembrar de todos aqueles que já partiram desta vida, não é? Então, gente, a gente quer aproveitar esse dia de hoje para a gente fazer um vídeo sobre isso, tá? Eu sei que é um dia que muita gente fica triste, fica depressivo, porque quem de nós não perdeu uma pessoa que a gente ama? Todos nós aqui já perdemos muitas pessoas que amamos, não é? Então, a gente quer fazer um vídeo explicando o que nós sabemos, o que nós cristãos podemos dizer sobre esse assunto tão difícil, que muita gente, né, já debateu, muita gente já falou, se fala muito, né? O que acontece após a morte, não é? Para onde nós vamos? Tem sentido a gente ir aos cemitérios? É outra coisa. Muita gente nos critica, nós católicos, né? Mas para que vocês vão em cemitério, leva flor, né? Arruma túmulo, acende vela? Para que isso? Por que a gente faz isso? A igreja leva isso tão a sério, gente, que ela celebra missa nesse dia. São celebradas missas nos cemitérios. Então, se a igreja faz isso, é porque ela acredita em alguma coisa. Então, por que a Igreja Católica sempre fez isso e sempre faz? Tem gente que acha que isso é uma doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu vou provar que tem a ver. Tem textos bíblicos que falam. A tradição da igreja fala muito disso, desde os primeiros séculos. Outra coisa que diz que a igreja inventou isso, a igreja não inventou nada. Isso existe desde o primeiro século da igreja. Assim como a intercessão dos santos, que eu falei na aula passada, nós somos acusados de inventar essa doutrina. Não, a igreja não inventa nada. Então tem sentido sim ir aos cemitérios, com toda a dor, né, que a gente sabe que a gente leva, né? Então eu quero explicar um pouco sobre isso, gente. Qual é o sentido, né, do dia de hoje? E um pouco sobre esse tema tão misterioso, né? Diz que é o único mistério da humanidade que nós não conseguimos responder porque ninguém voltou para contar. O único que venceu a morte foi Jesus. Né? Então, quer dizer, aquilo que ele revelou, que Deus revelou, que está na Bíblia, está na tradição da igreja, nós vamos colocar aqui.
Eu quero indicar alguns livros. Hoje eu trouxe aqui bastante livros aqui sobre o tema, tá? Porque eu não quero, gente, colocar aqui a minha opinião. Não. Eu vou colocar aqui o que a Igreja Católica nos ensina há 2000 anos sobre isso. E graças a Deus que a Igreja nos ensina, porque nos dá esperança. A Igreja é a única religião que nos dá esperança. Por quê? Porque todas as outras religiões falam que morreu, acabou. Se morreu, acabou, para que eu estou vivendo? Se depois que eu morro, não tem mais nada. Mas não, a Igreja Católica não aceita isso. Não. Pelo contrário, a Igreja ensina que depois da morte, nós continuamos a nossa vida que nós tínhamos aqui. Claro que numa outra dimensão. Não com a mesma vida que nós tínhamos aqui. Não, lógico que não. Mas, vamos dizer assim, tem uma parte da liturgia linda católica que diz que a vida na morte ela não é tirada, ela é transformada. Como que acontece isso? É o que nós vamos colocar hoje. Então, nós vamos estudar um pouco sobre esse tema, tá? Sobre a morte, tá? Sobre esse dia de finados. Qual o sentido do dia 2? Tá? Eu quero começar mostrando para vocês alguns livros, tá? Sobre esse tema de hoje, ok? Então, vamos lá. Eu quero colocar aqui alguns livros, tá bom? O primeiro que eu vou indicar para você são todos livros que eu já li, que foram muito bons para mim, tá? Me ajudaram muito a compreender esse tema, que eu particularmente gosto. É chamado escatologia, né? O que vem depois da morte, né? Então, eu gosto muito do tema. Então, eu sempre procurei, né, me aprofundar, ler bastante sobre isso, tá? Eu não tenho medo, não é? Claro que todos nós temos um pouquinho de medo da morte, né? Mas eu já tive mais. Hoje, né, lendo mais, vamos dizer assim, eu consigo lidar melhor com isso, até porque não adianta a gente ter medo, que é a única realidade que nós temos na vida, a gente sabe que é isso, né? Para uma porta se fechar, basta que ela esteja aberta, né? E para morrer, basta estar vivo. Não é verdade? É uma coisa que pode acontecer com a gente a qualquer hora, até por isso que não tem como a gente fugir, não é? Infelizmente, ou felizmente, não é? Nós vamos ver daqui a pouco que não é tão grave assim como a gente pensa, né? Então, nós vamos abordar melhor o tema, tá? O primeiro livro que eu quero indicar para você é esse aqui. O Cristão Diante da Morte. Olha aí, olha o nome do tema do livro. O Cristão Diante da Morte. Como que o cristão deve se portar diante da morte? Se você é cristão, você não pode pensar como os ateus e você não pode pensar como as outras religiões. Você tem que pensar totalmente diferente deles. Então, para nós, a morte é totalmente diferente do que a gente ouve aí. Tá? Então, gente, o livro ele é um livro até um pouco... ele tem... Eu não vou poder nem abordar muita coisa, porque senão eu vou gastar o tempo todo falando, porque ele tem 208 páginas. Ele não é um livro pequeno, porque ele aborda praticamente tudo sobre essa questão do que acontece depois da morte, entendeu? Então, ele aborda muita coisa. Eu só vou ler o que está na contracapa, porque eu gosto de ler. Pelo menos a contracapa eu quero ler. O índice eu não vou ler, porque tem muita coisa. O tema, ele aborda bastante coisa. Eu só quero ler o que está na contracapa para você entender o que o livro aborda, se você tiver interesse em aprofundar sobre esse tema. Você que está sofrendo, você que perdeu uma pessoa e não consegue aceitar. Então, eu quero indicar para você 2 livros, esse e o outro que eu vou indicar daqui a pouco. Então, eu vou ler o que está na contracapa e a gente já vai comentando alguma coisa sobre o tema de hoje. Já vamos iniciar comentando sobre hoje. Então, estou lendo aqui o que está atrás no livro, tá? Por que a morte? É uma interrogação, uma pergunta, né? De onde vem a morte? É uma interrogação. São perguntas que o livro faz e aí ele vai abordando no livro, tá? O que vem depois da morte? Será que morreu, acabou? Como enfrentar a morte de uma pessoa querida? Olha aí, quem de nós não perdeu, não é? Esse ano mesmo eu perdi pessoas, já perdi avó, já perdi, né, uma namorada, e já perdi muita gente, entendeu? Como se preparar para a morte? Isso é muito importante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Deus determina a hora da morte? Vamos colocar sobre isso. Existe vida após a morte? Tem gente que não acredita que existe vida após a morte. Morreu, acabou. É o que eu acabei de dizer.
O que é o purgatório, o céu e o inferno? O juízo particular e o juízo final, é a chamada escatologia, é o que a Igreja Católica acredita, que vem após a morte. Então a Igreja acredita que vem depois da morte o juízo particular, o juízo final, purgatório, céu e inferno. Essa é a doutrina católica, ok? Cristo voltará mesmo? Quando? É outra pergunta que muita gente faz. Tá? A fé católica possui respostas para estas perguntas. Olha, são perguntas que o mundo faz, né? Sobre essa questão da morte, principalmente quando vai chegando nessa época, muita gente vai ficando depressivo, né? Não quer nem sair de casa. Então você pode ler um livro desse e você vai ter respostas sobre aquilo, né, que você às vezes queria até saber e até hoje não sabia, tá bom? A morte causa apreensão. O livro reconhece isso. Mas a palavra de Deus conforta enormemente o cristão. Então, gente, a Bíblia, ela nos conforta, não é? Ela nos dá o conforto. Por quê? Porque nos dá esperança. Por causa da ressurreição de Jesus, o Antigo Testamento não. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ficar mais depressivo ainda. Não tinha ainda essa crença, nessa esperança de uma vida após a morte. Mas o Novo Testamento é cheio de passagens sobre isso. Por quê? Por causa da ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte, então nós também um dia vamos ressuscitar. Então a morte não é o fim, como diz uma música do Roberto Carlos. Morrer não é o fim, é o começo de uma nova vida. Claro, totalmente diferente da que nós vivemos aqui. Os existencialistas e ateus veem o homem como um ser para a morte, ou seja, morreu, acabou. Viveu essa vida, morreu, acabou. Afirmam que a vida humana é limitada por dois nada, ou seja, a gente é um nada que, né, depois que morre, não tem mais nada. A fé cristã afirma, a fé cristã apresenta a certeza e a esperança da vida eterna em Deus, olha aí. Então nós cristãos, nós acreditamos que após a morte, se nós morrermos em Cristo, nós vamos viver para sempre com Cristo. Até mesmo o Antigo Testamento, mesmo eles não dando essa questão de vida após a morte, tem passagens interessantes. Por exemplo, Eclesiastes diz que a árvore ela tomba por onde ela está inclinada. O que quer dizer isso? Se você viveu a sua vida em Deus, se você inclinar, quando você morrer, você vai estar inclinado em Deus, você vai cair nos braços de Deus. Agora, se você viveu a sua vida toda longe de Deus, você vai cair inclinado para longe de Deus. Nós chamamos de inferno. Então, até isso a Bíblia nos conforta, mas aí a escolha é nossa. Entendeu? Nosso Criador e nosso destino. O Salmo chega a dizer que nós somos de Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos. Então, quer dizer, até mesmo o Antigo Testamento fala algumas coisas que nós podemos trazer para nós, para esse dia de hoje, que não é um dia, claro, que nós ficamos um pouco tristes, mas nós não podemos ficar numa tristeza sem esperança. Uma tristeza com esperança. Tá? Então nós vamos falar sobre isso também. O cristão rejeita a ideia do desaparecimento total, ou seja, que morreu, acabou, que a gente vai ser aniquilado, que a gente, né, vai ficar dormindo. Nada disso. A Igreja Católica não aceita nada disso. Ou que a vida humana seja um absurdo, sem sentido, pois sabe que Cristo nos deixou a certeza da imortalidade que cada um de nós deseja. Então, nós não somos mortais. Não, a nossa alma ela é imortal. Claro que a vida humana, na morte, o corpo acaba, né? O corpo vai se decompor por causa do pecado, não é? Mas a nossa alma é imortal. E na nossa alma está a inteligência, consciência, memória. Então, eu vou estar consciente de tudo que eu fiz. Tá? E aí depende da vida que eu tomei. Não é? Então, isso tudo, gente, o livro aborda e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada assunto desse daqui a pouco. Eu quero só indicar para você mais um livro sobre isso. Esse livro que eu vou indicar aqui, gente, ele foi muito bom para mim. Eu já indiquei ele para muita gente e esse livro eu posso dizer um testemunho que eu estou dando. Ele me ajudou muito num momento muito difícil para mim, quando eu perdi uma pessoa muito querida para mim. O nome do livro é
A Cura dos Traumas da Morte. Olha o nome do livro. A Cura dos Traumas da Morte. Então, você que perdeu uma pessoa e você não aceita a morte dessa pessoa, leia esse livro. Ele é da editora Canção Nova. Tem todas as livrarias católicas. Todos os livros que eu mostro aqui tem nas livrarias católicas. Esse livro que eu mostrei, ele é mais doutrinário. Ele é mais sobre a doutrina sobre a morte. Esse aqui não. Esse aqui ele traz a doutrina sobre a morte, mas ele é um livro mais de reflexão. Quem escreveu esse livro aqui, gente, é uma pessoa muito querida para mim, que eu vivo falando dele aqui. É o meu querido Padre Léo, que inclusive também já nos deixou. Gente, o Padre Léo, ele pregava muito bem sobre a morte. Tá? Ele pregava muito bem, tanto que ele tem uma palestra sobre a morte que é muito boa, que você deve assistir. Os livros dele são ótimos. Esse livro aqui, gente, ele me salvou, porque eu estava numa tristeza muito profunda, porque eu tinha perdido uma pessoa muito querida, que morreu nova. Não é aquela pessoa que a gente já está esperando. Porque quando a gente já está esperando que uma pessoa morre, você já se prepara, mas e quando você não está esperando? Você perde uma pessoa que você não está esperando. Isso aconteceu comigo. Eu perdi uma pessoa da minha idade, né? Uma pessoa que eu gostava muito da minha idade, eu não esperava que fosse morrer. Estava bem, foi fazer uma cirurgia e morreu na mesa de operação. Então eu fiquei muito abalado, né? Fiquei muito triste, né? Então eu comecei a ler esse livro e esse livro foi me tranquilizando, foi me acalmando e eu aprendi muito com esse livro, gente. E olha o nome dele. Ele é um livro de ajuda. Cura dos Traumas da Morte. Então, você que está sofrendo porque perdeu uma pessoa, leia esse livro. Esse livro vai te ensinar muito, vai te ajudar muito. Eu quero ler o que diz na contracapa desse livro. Tá? Olha o que o Padre Léo explica sobre a morte. Você vai perder aqueles que você ama. Olha só, ele já começa botando o dedo na ferida. Não adianta, gente, a gente vai perder, infelizmente. Você pode amar muito uma pessoa, pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha. Você vai perder, a menos que você vá antes. Mas se você não for antes, você vai perder. Você pode amar muito uma pessoa. Pode ser quem for. Por isso que a gente não pode ser apegado. Por que a Bíblia fala que a gente não pode ser apegado a ninguém? A gente pode amar. Deus manda amar. Né? Mas a gente não pode se apegar a nada, nem a ninguém, nem a pessoas. Por quê? Porque a gente vai perder. Então, se você é muito apegado àquela pessoa, quando você perde, você não aceita. Então, o livro já começa botando o dedo na ferida, tá vendo? Você vai perder todas as pessoas que você ama. Tá vendo? Terrível, não é? Depende. Olha só, tá vendo como é que o Padre Léo, ele é maravilhoso? Olha só. Terrível perder uma pessoa, não é? Depende. Ele começa, ele põe interrogação. Depende. É isso que o Padre Léo vem mostrar em Cura dos Traumas da Morte. Ele nos convida a refletir sobre este assunto tão mascarado pela maioria das pessoas e ver com outros olhos a realidade da morte. É uma realidade, nós não podemos fugir dela. Então não tem como. Uma preciosa amiga. Então o Padre Léo ele chama a morte de amiga, mas isso aqui ele não está inventando, não. São Francisco de Assis, que é um santo muito querido pela igreja, ele chamava também a morte de amiga. Por quê? Porque ele era uma pessoa tão temente a Deus, uma pessoa que estava tão em Deus, que para ele a morte para ele não era uma inimiga, porque ele sabia que ele ia morrer para onde ele ia. Então os santos eles já olhavam a morte como amiga. Eles já não tinham mais medo de morrer, porque viviam uma vida tão mergulhada em Deus que para eles tanto faz viver ou morrer. São Paulo também dizia isso. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Então, todos os santos eram assim. O Padre Léo também chama a morte de amiga. Não é? Pois será ela que nos levará à presença de Deus. É verdade. Para a gente ver Deus, a gente precisa morrer. Ninguém vê Deus aqui nesse mundo. Entendeu? Então, para a gente ver Deus, a gente precisa morrer. Por isso que ele está falando que a morte é uma amiga. São Paulo também fala isso. Eu quero morrer para estar com Cristo. Não é? Sem ignorar a tristeza. Então, o livro reconhece que a morte nos entristece. Todos nós ficamos tristes com a perda. Ninguém vai ficar, perde uma pessoa e vai ficar sorrindo. A menos que seja, né, não tem problema mental. Né? Que a falta dos nossos queridos nos causa. O autor ensina a enfrentar com maturidade e fé essas horas tão difíceis,
a doença, o enterro, o luto, a despedida, ao mesmo tempo em que nos exorta a valorizar a vida e a presença dos que amamos, enquanto ainda é tempo. Não sei se você entendeu. Ele falava muito sobre isso, que a gente conhece uma pessoa no velório. O Padre Léo falava isso. Porque é verdade. Por quê? Porque a morte, gente, depende de como a gente viveu. Por que muita... Ele falava, né? Por que muita gente fica lá com falsidade no velório? Por quê? Porque não viveu. Porque se você foi um bom filho, se você foi um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, você vai ficar triste quando aquela pessoa morrer. Mas, ao mesmo tempo, você... Não, eu fiz por essa pessoa, né? Eu vivi o que eu tinha que viver com essa pessoa, mas você não vai ter remorso. Por quê? Você fez o que você podia e não podia por aquela pessoa. Mas o ruim é quando você não fez, aí vem aquele peso na consciência, aí depois que morre não tem mais jeito, aí você fica lá dando show. É o que ele falava. Você vê que tem pessoas que ficam ali no caixão ali com falsidade. Ele falava isso, né? Às vezes marido, né? Que não era um bom marido, não era uma boa esposa, e ficava ali no caixão, me leva com você. O Padre Léo era maravilhoso para pregar sobre isso, né? Então, é um ensinamento para nós. Então, valorize as pessoas enquanto está vivo, porque você não valoriza, aí depois que morrer, aí depois é só mesmo, né? As lembranças. Mas até isso o livro nos ensina. E isso o livro me ensinou muito. O livro aqui mostra para a gente valorizar os momentos que a gente viveu com aquela pessoa. Não é? Então, o livro ele te ensina muito. Tá? Com uma linguagem próxima e descomplicada, que é sua marca, o Padre Léo nos diz para saborear este novo significado que a vida pode ganhar sem o medo da morte, que neste livro aprendemos a ver como uma verdadeira bênção. Olha aí, mas a gente tem que entender como é isso. Como que a morte é uma bênção? Em que sentido? Então, o livro aqui, ele explica. É o que eu acabei de dizer, gente. Por quê? Porque se você viveu o que você tinha que viver com aquela pessoa, você não vai ter peso na consciência. Não. Agora, se você realmente deixou de viver, aí realmente vai te dar um peso na consciência. Por que eu não fiz? Não é? Então, isso aí realmente é verdade. Inclusive, tem um capítulo aqui, que é uma pregação dele, que o título é Reconcilia-se com sua morte, é a página 43 do livro. Aqui ele fala, ele tem uma pregação sobre isso, onde ele explica essa questão da morte, né? Que se a gente viver bem com uma pessoa aqui, e se a gente valorizar uma pessoa aqui em vida, quando a pessoa morrer, a gente vai sentir. Não é pecado, ele explica aqui, não é pecado você chorar, não estou dizendo que você não possa chorar pela pessoa, não é isso, mas chore com fé, chore com esperança na ressurreição, e que você um dia vai se encontrar com essa pessoa. É isso que o livro aqui ensina, gente. Tá? É isso que o livro ensina. Por isso que ele fala aqui, a cura dos traumas da morte. Então o livro ensina o quê? Para você valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas, viver bem com elas, com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu marido, com as pessoas da sua família. Para quê? Para que se você perder amanhã, você não ficar com peso na consciência. Poderia ter feito mais pelo meu pai, poderia ter feito mais pela minha mãe e eu não fiz. Então depois, aí não adianta mais ficar ali dando espetáculo no velório. Não é verdade? Então, se você fez a sua parte, você vai sentir, mas você vai ter, você vai se sentir, ao mesmo tempo que você vai estar triste, você pode até chorar, mas você, não, eu fiz, né? Então agora eu te entrego, né? O livro também ensina uma coisa maravilhosa que eu aprendi, né? Me fez assim, foi uma coisa que curou meu coração. Você valorizar os momentos felizes que você teve com essa pessoa, e você entregar a pessoa para Deus. Isso aqui o livro fala. Entregue a pessoa para Deus. Não fique guardando a pessoa com você. Por quê? Porque vai te fazer sofrer. Entregue a pessoa para Deus. Porque a Bíblia diz que a pessoa é de Deus. A pessoa não é nossa. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, porque Deus, até isso ele fala, numa linguagem maravilhosa. De tão bom que Deus é, Deus deixou essa pessoa com você que 40, 50, 60 anos, mas não te pertence a Ele, pertence a Deus. Então entregue, converse com Deus, fala, Deus,
eu te agradeço pelos 40, 50 anos que eu vivi com essa pessoa, agora eu te entrego ela, é tua, Senhor. E também peça a Deus que um dia você possa novamente se encontrar novamente com essa pessoa, porque nós cremos na ressurreição. Né? Nós cremos que nós vamos nos encontrar. Claro, né, que num outro plano, vamos dizer assim. Não vai mais haver parentesco, né? Lógico que não. Por exemplo, marido e mulher. Lá na outra vida não existe mais casamento. Então, a sua mulher, o seu marido, não vai ser mais seu marido, sua mulher. Vai ser seu irmão em Cristo, vamos dizer assim. No céu não tem casamento, não tem sexo, não tem nada. Mas todos nós vamos nos encontrar, mas agora numa outra dimensão como irmãos, porque nós somos irmãos em Cristo. Já expliquei sobre isso. Através do batismo, todos nós somos irmãos, porque nós somos filhos de Deus e irmãos de Cristo pelo batismo. Então, um dia nós vamos nos encontrar. Então, entregue a pessoa, seja ela quem for, com o coração sangrando. Eu sei que é difícil. Eu já perdi vários, como eu já falei. Então, entregue a pessoa, entendeu? Agradeça a Deus, principalmente se você foi um bom filho, se você foi um bom marido, né, uma boa mãe, um bom pai, né, com toda a dor no seu coração. Entregue para Deus. Faça como Jó. Eu aprendi muito com Jó. Quando ele perdeu os filhos, né, vieram falar para ele, você perdeu os seus filhos. O pessoal achou que ele ia blasfemar, que ele ia... O que o Jó falou? O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja Deus. Está lá no livro de Jó. Então, quer dizer, faça essa oração. Senhor, eu te agradeço pelos 40, 50, 60 anos que o Senhor me deu essa pessoa. Agora eu te devolvo, eu te entrego novamente. Né? E que um dia eu possa novamente me encontrar com ela no céu. Olha que coisa linda. Né? Então, gente, isso aí é o que nós podemos fazer. Né? Então, leia esse livro, você que está sofrendo. Eu estou me dirigindo a você que está sofrendo porque perdeu uma pessoa. Eu sei que é difícil, uma mãe que enterrou um filho, né? Eu sei que é complicado, mas vamos o padre Marcelo gosta de dizer que o dia de finados não é um dia de tristeza, é um dia de saudade, mas também é um pouco de tristeza, assim, mas que seja uma tristeza com esperança, gente. Tá? Mas a gente não pode ficar na tristeza, porque a Bíblia diz, a tristeza matou muita gente. O livro Eclesiástico fala isso. Então, nós podemos até ter um pouco de tristeza nesse dia, mas ela não pode ser ela não pode nos derrubar, não. Então, se apegue a alguma coisa, né? E outra coisa, não esqueça que você tem outras pessoas ao redor. Vou dar um exemplo. Você perdeu seu pai, né? Ou sua mãe, mas você tem seus irmãos, você tem seu marido, sua esposa. Então, você não pode ficar depressivo e você não pode querer acabar com a sua vida porque você ainda tem pessoas aqui para cuidar. Por que eu estou falando? Porque isso acontece muito, né? Às vezes perde o pai, perde a mãe, o marido perde a esposa, mas às vezes tem os filhos ainda. Então a gente não pode desistir da vida. Não, é isso que eu estou falando. Entregue a pessoa para Deus, agradeça pelo tempo que viveu, mas você tem que continuar. Né? Eu sei que é difícil, eu sei que é, mas nós temos que seguir em frente. Então peça a Deus para que te dê força. Entendeu? Leia esse livro que você vai entender tudo que eu estou falando. E veja essa pregação do Padre Léo. Digite aí na internet. Reconcilie-se com a sua morte. Padre Léo. Você vai ver que maravilha, né, que o Padre Léo explica. Ele explica muito bem sobre isso. Ele ensina a gente a valorizar. Né? Se você perdeu seu pai, valorize a sua mãe. Às vezes a gente precisa perder uma pessoa para lembrar de outras que às vezes a gente não está valorizando. Às vezes você perdeu seu pai, mas você ainda tem sua mãe. Então, será que você não tem que valorizar mais a sua mãe? Valorizar mais os seus irmãos? Né? Às vezes você está brigado. Às vezes você está brigado com um irmão. Às vezes não é para você se reconciliar com essa pessoa. Né? Para depois você não... Aí sim você vai ficar com remorso quando essa pessoa morrer. Entendeu? Às vezes você brigou por uma bobeira e a pessoa morreu. E aí? Aí sim você vai ficar desesperado. Então é tempo de reconciliação. Né? Se você está brigado com alguém, que tal você se reconciliar com essa pessoa? Não é? A gente fica até emocionado de falar desse assunto. Então, gente, mais um livro que eu quero indicar para você. O Purgatório. O que a igreja ensina? Tá? Por quê? Porque o dia de finados está ligado com o purgatório. Tá? Agora eu quero falar um pouco sobre o dia de hoje, que é o dia de finados. E tem tudo a ver com o purgatório. Então, aqui está, o purgatório, o que a igreja ensina, ok?
Por que eu estou dizendo que o purgatório tem tudo a ver com o dia de finados? Por quê? Porque, gente, muita gente questiona os católicos por causa da gente ir no cemitério, né? Por que se a pessoa já não está mais ali, né? Ali só estão os ossos da pessoa, né? Por que, então, o sentido da gente ir no cemitério, levar flores, ornamentar os túmulos, lavar os túmulos, né? Acender velas, mandar celebrar missa, que é outra coisa que é importante, que muita gente faz, muita gente não faz. Qual é o significado disso tudo? Para você entender tudo, a oração pelos mortos, por que eu devo rezar pelas pessoas que já morreram? Tem a ver com o purgatório. Agora, nós vamos entrar na doutrina. Até agora, eu quis dar a você um alento, porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso, mas agora vamos para a doutrina. Qual é a doutrina da igreja sobre isso? Tá? Então, eu quero ler, ok? O que está aqui na contracapa do livro, porque a gente tem que entender o purgatório para entender o dia de hoje, de finados. Aqui está escrito assim: incluído o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, que morreu no ano 1510. Essa santa, ela diz que ela viveu o purgatório em vida, porque o purgatório é após a morte. Mas essa santa, ela diz aqui no livro que ela viveu o purgatório em vida. Tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas vamos ler o que está aqui na contracapa do livro. Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510, viveu em vida a realidade do purgatório. Então, gente, o purgatório é uma realidade, é um dogma de fé. Nenhum católico pode duvidar do purgatório. A gente sabe que os nossos irmãos protestantes não acreditam no purgatório, não aceitam o purgatório. Por quê? Porque eles acham que morreu, a pessoa está dormindo. Eu já fiz vídeos aí explicando que nós católicos não acreditamos nisso. A alma é imortal. Tá? Já coloquei texto da Bíblia sobre isso. Então, o purgatório para nós católicos é uma realidade. E deixou essa experiência relatada em seu famoso Tratado do Purgatório, que o livro aqui aborda, que aqui transcrevemos na íntegra. Então, o livro fala sobre esse tratado que ela escreveu, contando a realidade do purgatório em vida. Claro que é uma visão que ela teve, né, gente? Tá? Muitos santos tiveram visões do purgatório, que o livro também aborda. Visões que os santos tiveram. Os santos tiveram visões do purgatório, do inferno e também do céu. Né? São visões, lógico. Né? O relato da santa é cheio de esperança e mostra que ali as almas estão em plena conformidade com a vontade de Deus. Vou explicar sobre isso. Não podem mais pecar e têm um grande contentamento porque sabem que vão para Deus. Tudo eu vou explicar daqui a pouco. O amor de Deus que atrai a si as almas santas e o impedimento que essas encontram no pecado gera a pena do purgatório. Vou explicar sobre isso. Purificadas do pecado, as almas purgantes sofrem gozosamente as penas. O inferno e o purgatório nos revelam a admirável sabedoria de Deus. O purgatório é uma verdade de fé, olha aí, é um dogma de fé. Então o católico não pode duvidar do purgatório. Professada pela Igreja Católica desde os seus primórdios. Olha aí, a Igreja sempre acreditou nisso. Não é uma doutrina de agora, como dizem os nossos irmãos protestantes. Não. Ela é bem antes de Martinho Lutero. Entendeu? Antes de Lutero questionar o purgatório. Amplamente confirmada pela tradição dos apóstolos e pela Bíblia. Então, a Bíblia fala, sim, senhor, do purgatório. Vou explicar daqui a pouco. E pelo magistério da Igreja. Neste livro, apresentamos sucintamente, ou seja, um resumo, apenas o que a Igreja sabe, com certeza, e ensina sobre o purgatório. Apresentamos também os ensinamentos de São Francisco de Sales e de Santa Faustina sobre o purgatório, outros santos que tiveram visões também do purgatório. Podemos notar uma grande semelhança. Então, vários santos tiveram visões sobre o purgatório. Então, gente, por que eu estou dizendo que a gente tem que ler esse livro para entender o dia de finados? Por quê? Porque, gente, tem tudo a ver com a gente ir no cemitério, a igreja celebra a missa, manda a gente acender vela, manda a gente levar flor, manda a gente fazer limpeza dos túmulos, não pode deixar de qualquer jeito. Né?
Por que a igreja faz isso tudo? Por quê? Porque a igreja acredita no purgatório, tá? Porque, veja, gente, a gente não sabe, né, aonde está a alma da pessoa que já morreu. Entendeu? Nós não sabemos. A igreja, por exemplo, o Papa, ele canoniza os santos, que a igreja tem certeza que estão no céu. Isso a igreja sabe. Agora, as pessoas que estão no inferno e que estão no purgatório, o purgatório existe, é uma verdade de fé, mas a igreja não sabe quais são as almas que estão lá. Então, por isso que tem sentido a gente rezar pelas almas. Todas as almas a gente tem que rezar. Por quê? Porque a gente não sabe onde elas estão. Entendeu? Por que a igreja reza por todas as almas? Todas. Tá? Então, por isso que a gente reza pelas almas. Por exemplo, eu perdi, né, vou dar exemplos aqui, eu perdi meu avô, eu perdi minha avó, eu perdi meu tio. Eu não sei onde eles estão. Eu não sei se eles estão no céu, no inferno ou no purgatório. Eu gostaria que eles estivessem no céu, mas eu não posso dizer isso. Entendeu? E espero em Deus que eles não estejam no inferno, né? Graças a Deus eu acho que não. Entendeu? Mas eles podem estar no purgatório. Então, se eles estiverem no purgatório, então é por isso que eu rezo pelas almas deles, para que dali eles possam ir para o céu. Entenderam? Porque eu não sei onde eles estão. Por isso que a gente tem que rezar por todas as almas. Entendeu por que a Igreja Católica celebra a missa no cemitério, no dia de finados? Por que a gente deve ir ao cemitério? Porque ali foi enterrado os nossos entes queridos e outras pessoas que nós conhecemos. Então, ali, quando você reza por aquela alma, você acende uma vela por aquela alma, você pede o quê? Para que, se ela estiver no purgatório, que dali ela vá para Deus, porque você não sabe onde ela está. Então, você está pedindo a Deus, né? Você tem confiança, você tem fé, que, se ela estiver no purgatório, que ela possa ir para Deus. Entendeu? Porque você não sabe onde está seu pai, onde está sua mãe, onde está seu filho, que já morreu. Né? As pessoas que você ama que já morreu, você não sabe. Quem dera que estivessem todos no céu, mas você não pode garantir isso. E se elas estiverem no purgatório, elas precisam da sua ajuda. Então a vela, o que é a vela? Por que nós acendemos uma vela? A vela significa a ressurreição de Cristo. Então você oferece a ressurreição de Cristo para aquela alma. E a missa, o que é a missa? A missa é o sacrifício. Por que eu estou falando isso? Porque eu já estou cansado de ver pessoas de outras religiões aí nos criticar. Para que mandar celebrar missa para a pessoa que já morreu? Mas é por isso. Porque a missa é o sacrifício de Cristo que nós estamos oferecendo para aquela alma, para que ela, do purgatório, ela vá para o céu. Você entendeu? Então, é isso. É por isso que nós... Então, por isso que eu estou falando. Você que é católico, mande celebrar missa. A minha mãe, graças a Deus, ela manda celebrar. Por todos que já morreram da família dela, você deve fazer isso. Né? Se você não pode celebrar no dia 2, mande celebrar uma vez por mês, uma vez por ano. Entendeu? Mande celebrar por todas aquelas pessoas que você conhece que já partiram, da sua família. Você não vai mandar celebrar para todas as pessoas que você conhece, mas você pode dividir. Um dia você pode mandar, uma vez você pode mandar celebrar pela família da sua mãe, para a família do seu pai. É uma caridade que você está fazendo. Você vai pedir a Deus que o sacrifício de Cristo possa alcançar essa alma, se ela estiver no purgatório, que ela possa ir para Deus. Que dali do purgatório ela possa ir para Deus. Porque o purgatório, gente, eu vou explicar o que é o purgatório daqui a pouco, só para mim explicar essa questão, por que tem sentido você ir à missa. Por isso que a igreja celebra a missa no cemitério no dia 2. Pedindo o quê? Pedindo primeiro, para que um dia todos nós vamos ressuscitar, que aquela alma ali, todos nós vamos ressuscitar, e também que aquela alma possa, se ela estiver no purgatório, que ela possa ir para o céu. Então, tem sentido, vá ao cemitério, não só no dia de finados, quando você puder ir, acenda uma vela, entendeu? Por mais que ali só esteja realmente os ossos da pessoa, realmente, a alma da pessoa não está mais ali, mas os ossos da pessoa estão, entendeu? Então, e outra, lembrando que aquela pessoa vai ressuscitar, o corpo dela vai ressuscitar. Então, nós cremos na ressurreição dos corpos. Então, isso também. Então, tem sentido, gente. Tem sentido a gente ir no cemitério. Se você não gosta de ir no cemitério, reze pelo menos em casa. Eu gosto de ir ao cemitério. Eu falo por mim, eu não tenho medo. Tem gente que tem medo, eu não tenho medo. Né? Tem gente que usa o cemitério até para fazer maldade, né? Profanar túmulo, fazer
né? Até coisas de outras religiões, né? O diabo pode usar essas coisas? Pode, entendeu? Mas não tem problema você ir no cemitério, morto não faz mal para ninguém. É claro que o demônio pode usar alguma coisa para, né, te atentar, mas eu não tenho problema nenhum com o cemitério, entendeu? Eu vou, eu não me sinto mal, eu me sinto bem, entendeu? Porque eu estou rezando por aquela alma, daquela pessoa que eu amei e que eu quero que vá para o céu, que eu não sei. Quem dera que eu tivesse a certeza que todos estivessem lá. Não precisaria de eu rezar por nenhuma delas, mas eu não sei. Eu não sei. Você pode garantir que todas as pessoas da sua família que já morreram estão no céu? Eu não posso garantir. Não posso. Então eu peço para todos eles. A minha mãe manda celebrar a missa, eu mando celebrar a missa também, sendo uma minha vela. É a ressurreição de Cristo por aquela pessoa. Entendeu? Então você levar uma flor e botar lá no túmulo significa o quê? Que você tem esperança que um dia você vai se encontrar com aquela pessoa. Ah, eu vou levar uma flor para minha esposa que já faleceu. Estou dando um exemplo. Eu quero dizer o quê? Que eu tenho esperança que um dia eu vou me encontrar novamente com ela, mesmo que não seja minha esposa mais. No céu ela vai ser minha irmã. Mas eu quero me encontrar com ela novamente. Então, como ela gostava de flores, eu vou levar umas flores ali, vou depositar ali no túmulo. Não tem problema nenhum, gente. É um gesto de carinho, de amor. Lembrando que Jesus esteve ali no túmulo de Lázaro e ele chorou. Se ele chorou, é porque ele amava Lázaro. Ele amava tanto Lázaro que ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus também foi ao cemitério. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Então Jesus foi no cemitério. Se o cemitério fosse uma coisa ruim, Jesus não iria ao túmulo de Lázaro e ficasse ali horas ali chorando. Chorou. Ele só ressuscitou Lázaro depois que ele chorou e fez uma oração. Está lá no João 11. Ele fez uma oração. Pai, né? Agora de cabeça, agora eu não vou me lembrar de cabeça as palavras de Jesus, mas ele ali no túmulo de Lázaro ele fez uma oração ao Pai e depois ressuscitou Lázaro. Nós também, nós fazemos a nossa oração pedindo que um dia essa alma vai ressuscitar. Entendeu, gente? Então tem sentido, tá? Tem sentido sim ir no cemitério, tanto que a igreja celebra a missa no cemitério. A igreja celebra missa de corpo presente, missa de sétimo dia, missa de mês. Então, gente, isso tem sentido, tá? O purgatório é uma verdade de fé, ok? E tem gente que fala que o purgatório é uma invenção da igreja, que não tem purgatório na Bíblia, e eu vou provar que tem. Eu não vou ler os textos aqui, porque vai demorar. Eu vou deixar os textos para você ler em casa. Mas primeiro eu quero explicar o seguinte: a palavra purgatório não tem na Bíblia, lógico. A palavra não tem, mas tem a base bíblica. Entendeu? Não tem a palavra. Tá? Mas também, gente, na Bíblia também não tem a palavra Brasil, e o Brasil existe. Então, eu já expliquei sobre isso. A Bíblia não fala de tudo. Então, gente, a gente não pode ficar nessa coisa de achar que porque não tem a palavra na Bíblia, porque então não existe. Isso é um erro. Tá? Não é porque não tem a palavra purgatório que não existe o purgatório. Não tem a palavra, mas existe, mas a doutrina do purgatório existe. E eu vou provar para você que existe. Está na página 32 do livro. Você, se quiser adquirir, você vai ver aí, você vai estudar. O purgatório na Bíblia. Olha aí. O purgatório na Bíblia. Então, gente, não tem a palavra purgatório, mas tem a base bíblica que a igreja entendeu que existe o purgatório, tá? No Antigo Testamento tem um texto que fala do purgatório, um texto. Aliás, não fala do purgatório, fala da oração pelos mortos. Deixa eu corrigir aqui. É o texto de Macabeus, segunda carta de Macabeus, capítulo 12, versículo 39 a 45. Segundo livro de Macabeus, capítulo 12, 39 a 45. Claro que na Bíblia protestante você não vai achar isso. Lutero, os discípulos do Lutero tiraram justamente por isso, né? Então, 2 Macabeus, capítulo 12, de 39 a 45. Fala da oração pelos mortos, ok? Agora, o purgatório é uma doutrina do Novo Testamento, assim como é o céu e o inferno. Você não vê também explicitamente uma doutrina sobre o céu e o inferno no Antigo Testamento. Até tem, mas é uma visão totalmente diferente da nossa. Ok? Porque os judeus eles tinham uma outra crença. Então, o purgatório é uma doutrina do Novo Testamento. Tá?
Então, não tem a palavra purgatório, mas no Novo Testamento existem textos que falam do purgatório. Então, eu vou colocar alguns aqui para você. Tá? Mateus 12, 31. Então, Mateus capítulo 12, versículo 31, fala do purgatório. Tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, fala do purgatório. Marcos capítulo 3, versículo 29, fala do purgatório. Lucas 12, de 45 a 48, fala do purgatório. Lucas 12, 58 a 59, fala do purgatório. Mateus 5, 22 a 26, fala do purgatório. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, e o capítulo 4, versículo 6, fala do purgatório. Agora veja, não é a palavra purgatório, a palavra você não vai achar, ok? Tem os textos que dão base bíblica para a doutrina do purgatório, ok? Veja, a palavra purgatório, gente, significa purgar, limpar. Quando você tem uma ferida, fala que ela está purgando, não é verdade? Então, quando você limpa aquela ferida, fala que ela está purgando, porque você está limpando, você passa água, você passa um remédio, né? Às vezes até um mercúrio. Então você fala que ela está purgando, porque você está limpando a ferida. Então, purgatório vem de limpar, limpeza. Limpar a alma. Por quê, gente? Veja, a Bíblia diz que só pode entrar no céu quem é santo. Está lá na carta aos Hebreus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, só pode entrar no céu quem é santo. Aí eu te pergunto, você vai morrer 100% santo? Eu não vou. Eu tenho a humildade em afirmar que eu não vou morrer 100% santo. Tá? Então a igreja ensina que o purgatório é para isso, é para você se limpar. Vou dar um exemplo aqui para você entender. É um exemplo, tá, gente? Você está trabalhando, você chegou do trabalho, você está todo suado, você tem uma festa para ir. Você vai na festa do jeito que você chegou do trabalho? Lógico que não. Você vai encontrar com a namorada. Você vai encontrar com a namorada sujo, suado? Claro que não. Você vai tomar um banhozinho, vai botar uma roupa, vai se perfumar. Você vai entrar na festa todo chique. Então, o céu é uma festa. Jesus compara o céu com um banquete. Então, você não pode entrar no céu de qualquer jeito, sujo, suado. Então, você tem que tomar um banho antes. O purgatório é isso, é para você tomar um banho. Isso é simbólico, tá, gente? Eu estou dando exemplo aqui para você entender o que é o purgatório. Então, no purgatório, por isso que fala aqui das penas. Então, por que fala da pena do purgatório, do fogo do purgatório? Por isso que muita gente confunde o inferno com o purgatório. E nenhum dos dois tem fogo. Não. Nenhum dos dois tem fogo. O fogo é simbólico. Por que a gente fala do fogo do inferno, do fogo do purgatório? Isso é simbólico. O fogo, gente, ele queima aquilo que é matéria. Como é que o fogo vai queimar a alma? A alma é espírito, a alma não ocupa espaço. O purgatório, o céu, o inferno não é lugar, é um estado de vida. É um estado que a alma fica para ela se purificar. A igreja compara o purgatório com uma cadeia. Claro que isso também é simbólico. Quando você está preso, você não pode sair para nada, não é verdade? Se você precisar de uma comida, se você precisar de qualquer coisa, de um remédio, as pessoas têm que trazer para você, que você está preso. Dali você não sai, você está trancado. Então, é mais ou menos isso o purgatório. Você está ali naquele lugar, se purificando, entendeu? Só que dali você não sai até você se purificar. Por quê? Porque você não pode entrar no céu manchado, entendeu? Agora, veja, é uma coisa que o fogo é simbólico, porque ali você fica, entre aspas, com uma dor da alma. Por quê? Porque quando a gente morre, a gente quer ir direto para Deus, porque a gente veio de Deus, e a gente às vezes não pode ir direto para Deus, a gente tem que passar pelo purgatório. É a questão da ferida que eu falei, dói, não dói? Né? A ferida sara, mas dói. Então, o purgatório, a gente sente uma vontade de ir para Deus, mas a gente não pode ir para Deus. Então, essa é a pena do purgatório. Porque a alma, gente, ela não pode mais fazer mais nada por ela no purgatório. Por isso que a gente precisa rezar por elas. Por quê? Porque ela está presa ali. Por isso que eu falei que é tipo uma cadeia. Ela não pode mais conseguir méritos diante de Deus, porque ela está morta, vamos dizer assim. A gente só consegue fazer coisas para Deus quando a gente está vivo, porque a gente está pleno. Então, quando a alma se separa do corpo, eu já não estou mais pleno. Então, a alma que está no purgatório, ela já não pode mais fazer mais nada por ela.
Então, quem é que pode fazer alguma coisa pela alma do purgatório? Somos nós, rezando por ela, para que ela se purifique e dali ela vá para Deus. Entendeu por que existe o purgatório? Entendeu? Se não existisse o purgatório, gente, a maioria ia para o inferno direto. O purgatório é para você se purificar. Agora, veja, se você morrer em pecado mortal, aí você não vai para o purgatório, você vai para o inferno. O purgatório é para aquela pessoa que morreu, vamos dizer assim, amiga de Deus, mas não morreu 100% santa. Entendeu? Ela ainda tem, porque, gente, tem dois tipos de pecados. A Bíblia fala isso. O pecado mortal e o pecado venial. O pecado que leva à morte, a morte da alma, e aquele, né? Tem pecados graves e pecados que não são graves. O pecado grave, o pecado mortal, se você não se arrepender, você não vai nem para o purgatório, você vai direto para o inferno. Né? Se você morre brigado com Deus, não quer saber de Deus e não se arrepende, aí você não vai nem para o purgatório, você vai direto, como dizia o Padre Léo, direto para baixo. Direto para baixo e apertar a descarga, você faz igual quando a gente aperta a descarga, né? Ele brincava, é brincadeira dele, né? Falando do inferno. Então, se você morreu brigado com Deus, aí você não vai nem para o purgatório. Então, o purgatório é para aquela pessoa que é amiga de Deus, mas não morreu 100% santa. Diferente dos santos canonizados. Por exemplo, Santa Teresinha, ela falava, eu vou direto para o céu, e foi. Né? E de lá eu vou interceder pelas pessoas. Mas nem todo mundo morre 100% santo. Não tem, às vezes, nem tempo disso. Quantas pessoas, às vezes, deitam para dormir e morre no outro dia? Então, quer dizer, será que ela morreu 100% santa? Não é verdade? Às vezes morreu com alguma coisa ainda que ela precisa se purificar. Então, gente, se a gente não se purificar aqui em vida, você precisa se purificar depois da morte. É o que nós chamamos de purgatório. Então, leia os textos que eu falei aqui, tá? Compre o livro que tem. Aí o livro vai te explicar direitinho sobre a questão, né, do purgatório. Tem textos aqui maravilhosos explicando sobre o purgatório. Eu não vou ter tempo aqui de explicar. Eu posso até colocar um aqui, por exemplo. 1 Coríntios 3,10 fala que a gente vai se salvar passando pelo fogo. Olha aí, lembrando que isso é simbólico. Tá? Quer dizer o quê? Que a gente vai se salvar, mas através de um sofrimento, de uma purificação. Porque o fogo dói. Se você se queima, dói. Então, São Paulo diz que tem gente que vai se salvar, mas vai passar pelo fogo. Não é o fogo do inferno. Porque quem vai para o inferno não tem mais jeito. Então, qual fogo é esse? É simbolicamente o fogo do purgatório. Que ali você vai se purificar, entendeu? Olha como é que tem, tá vendo? Como que tem textos que falam do purgatório sem dizer a palavra. Outro aqui, só mais um. Mateus 5 fala que esse texto é muito legal. Eu vou ler rapidamente. Jesus ensina que quando estivermos nesta vida, está lá em Mateus 5, 22 a 26. Jesus ensina que enquanto estivermos nesta vida, devemos estar dispostos sempre a uma atitude de reconciliação com os outros, na caminhada de vida. Devemos sempre estar em acordo com o próximo, quer dizer, estar em amizade, né? Com Deus e com o próximo, né? Pois, caso contrário, ao fim dessa vida, seremos entregues ao juiz, que é Deus, que nos colocará na prisão. Olha aí, purgatório. Por isso que eu comparei o purgatório com uma prisão. Entendeu? E claro que isso é simbólico, né? A alma não ocupa espaço. É um lugar de purificação. Dali não sairemos até pagarmos a justiça divina toda a nossa dívida, até o último centavo. Olha aí. Enquanto a gente não se purificar, a gente não pode ir para o céu. Está lá em Mateus 5, 22 a 26. Depois você pode ler. É bem claro. A Bíblia está cheia de passagens que dão entendimento do purgatório, gente. Tem várias passagens. Mateus 12, 31 fala o que Jesus diz, que tem pecados que não tem perdão, nem nesta vida e nem depois da morte. Então, o que Jesus está dizendo? Que tem pecados que podem ser perdoados depois da morte, ou seja, no purgatório. Entendeu? Então, tem muitas passagens da Bíblia que dão entendimento do purgatório, sem dizer a palavra. Entendeu? Por quê? Por quê, gente? Porque a gente não pode ficar ao pé da letra. Tá? Não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Ok? Então, leia esse livro que você vai entender o sentido do purgatório, por que a gente reza por todas as almas, porque a gente precisa que essa alma vá para Deus. E a gente não sabe se ela vai para Deus. E por que nós rezamos pelos mortos? Por quê? Então, eu quero colocar aqui para encerrar, porque falam que orar pelos mortos é uma oração de agora. E eu vou provar que não é. Tá? Didaquê,
Doutrina dos 12 Apóstolos, documento do primeiro século da igreja, do ano 100. Olha o que fala a Didaquê. Ao fazerdes as vossas comemorações, esse documento existe, tá? Eu tenho ele aqui. Quando eu estudei teologia, eu adquiri esse documento. Está guardado nos meus guardados aí. Não é mentira. Você deve achar aí na internet. Se você não achar que eu estou inventando. Tá? Deve achar. Didaquê. Doutrina dos 12 Apóstolos. É o primeiro catecismo da igreja, do ano 100. Tá? Da época da Bíblia. O Apocalipse foi escrito no ano 100. A Bíblia estava sendo escrita ainda. Tá vendo como a gente não pode se apegar só à Bíblia? Tem muitos outros escritos que foram escritos também junto com a Bíblia. Então, essa Didaquê, que é a doutrina dos 12 apóstolos, olha o que fala. Ao fazeres as vossas comemorações, reuni-vos, lede as Sagradas Escrituras, tanto em vossas assembleias quanto nos cemitérios. Olha aí, tá vendo? Por quê? Porque a missa era celebrada no cemitério. Por quê? Naquela época não tinha igreja, não tinha o templo. Porque estavam na época da perseguição dos romanos, dos imperadores. Então, onde que a igreja celebrava a missa? Nos cemitérios de Roma. Tem documentos que falam sobre isso. Tem um livro, gente, que eu ainda não adquiri, mas eu vou adquirir. As Catacumbas de Roma. No dia que eu adquirir esse livro, eu vou mostrar aqui. Onde mostra que a igreja celebrava as missas ali no primeiro século, nos cemitérios de Roma. Porque não tinha igreja ainda. Então era celebrada nos cemitérios. E ali eles pediam a intercessão. Celebrava a missa e pedia ali a intercessão das pessoas que já tinham morrido. Não só dos santos, que eles já consideravam que aquelas pessoas que morriam dando a vida por Cristo eram santas, mas pedir a intercessão de todos aqueles que já faleceram. A igreja não é contra. Se você quiser pedir a intercessão das pessoas da sua família que já morreu, a igreja não é contra. Só que a igreja não tem certeza se eles estão no céu. Mas se eles estiverem no purgatório, eles também rezam por você. Porque é a comunhão dos santos. A igreja da terra, do céu e do purgatório é uma igreja só. Então, um reza pelo outro. A gente reza pelas almas do purgatório, né? E os santos rezam pelo... A igreja, gente, é uma coisa só. Entendeu? Então, cada um reza pelo outro. Entendeu? Então, por isso que vale a pena, sim, ir aos cemitérios, tá vendo? O pão aqui é a Eucaristia, não é o pão da padaria, não. Que tiver purificado e que a invocação tiver santificado, oferecei orando pelos mortos. Por isso que a igreja reza pelas almas. Toda missa a igreja reza pelas almas do purgatório. Quem vai à missa aí sabe. Tem o chamado Momento dos Mortos, onde a igreja reza por aqueles que já morreram. Desde o primeiro século. De onde que a igreja tirou? A igreja não inventou nada. Da Bíblia, do livro de Macabeus, dos livros do Novo Testamento, que eu já falei aqui, e também dos documentos da tradição da igreja. Ó, Tertuliano, que foi um padre, um bispo, morreu no ano 220. Olha só o que ele fala. A esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece o sufrágio todos os dias aniversários de sua morte. Aí, tá vendo? Então, do ano 200, falando que a igreja rezava pelas almas, pedindo para quê? Aquilo que eu já falei, para que um dia a gente possa se reunir novamente. São Cipriano, que foi bispo e morreu no ano 258, fala da oração pelos mortos. Gente, o livro fala da oração pelos mortos aqui no livro da tradição da igreja, sobre a tradição da igreja, na página 114. Eu não vou poder ler tudo, porque nós já estamos quase com 1 hora. Tá? Então, eu não vou poder aprofundar. Mas na página 114 do livro A Sagrada Tradição da Igreja, diz que a igreja sempre rezou pelas almas daqueles que já morreram. E a igreja continua fazendo isso até hoje, em todas as orações dela. Tá? Todas as orações a igreja pede. Né? Oremos por aqueles que já morreram, nossos irmãos que morreram, na esperança da ressurreição. Todos nós que vamos à missa aqui sabemos, todas as orações da missa têm uma oração pedindo pelos mortos. Então, gente, é muito importante a gente rezar por aqueles que já morreram, ok? Então, por favor, tá? Não fique com esse medo, com esse receio, tá? De ir aos cemitérios, né? Não fique com esse receio, gente. Com toda a tristeza que você sente, mas vá.
Se você não vá, pelo menos lembre em casa, acenda uma vela. Se você é católico, não tenha medo. Acenda lá fora para não queimar alguma coisa dentro de casa, né? Mas até porque vela para as almas a gente se acende por lá de fora de casa. Então, acenda uma vela, peça uma oração por aqueles que já partiram deste mundo, ok? Então, gente, que não seja um dia de tristeza, tá? Ou que um pouco de tristeza, mas que seja um dia que a gente acredite na ressurreição. Tá? Um dia nós vamos ressuscitar e nós vamos nos encontrar uns com os outros. E nós cremos no purgatório, ok? Então, também não vamos dar ouvidos a esse povo aí que fica falando que não existe purgatório. Existe sim, senhor. Mesmo que não tenha a palavra na Bíblia, mas tem muitos textos que falam sim da realidade do purgatório. E a igreja acredita disso desde o primeiro século. Tá? Aí você escolhe em quem você quer acreditar. Se é na igreja que tem 2000 anos, ou se é de outras pessoas aí. Né? Então aí você que sabe. Ok? Então espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado. Tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Eu tenho certeza, leia aquele livro, A Cura dos Traumas da Morte, que você vai ver a morte de uma outra forma. Né? E você vai ter forças para você seguir em frente. Peça a Deus, né? Para que você possa sempre seguir em frente, né? E guarde a saudade, a gente guarda no coração. Procure fazer a sua parte, enquanto você está vivo, não é? Mas a pessoa partiu, não tem mais jeito. Isso é a última coisa que eu quero falar, que nós já estouramos o tempo, tá? Não blasfeme, faça como Jó, tá? Não blasfeme contra Deus, não. Deus levou, aceite, tá? Não blasfeme, tá? Muitas vezes a gente não entende. Tem certas mortes, né, que a gente às vezes não entende. Mas mesmo que a gente não entenda, aceite. Aceite e entregue, tá? Porque lembrando que nós somos de Deus e para Deus nós voltaremos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Quero pedir a você que continue se inscrevendo, compartilhe os nossos vídeos e quem sabe você pode passar esses nossos vídeos para uma pessoa que às vezes no dia de hoje está até sofrendo porque perdeu uma pessoa querida. Né? Então, você pode compartilhar com quem você quiser que esteja sofrendo a perda de alguém. Amém? Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Nós cremos na ressurreição. Amém? Deus te abençoe.